terceiro, está escrito o seguinte, Maia: não constitui negociação do montante do tributo as reduções que decorram do procedimento de transação. Qualifica o produto pelo, né? Se é tributo ou se não é, pela forma de extinção do crédito tributário. Ou seja, se eu transacionei, não é mais tributo. Uhum. Ou seja, a resposta é sim, eu vou tratar do crédito tributário e ainda complementa aqui, cujo resultado seja redução de parte do crédito tributário. Na verdade, então seria a redução de parte do crédito tributário. Se não é crédito tributário, é redução de parte do crédito não tributário. Quem vai falar se é tributo ou não, agora é a transação. É a transação, é a forma de extinção do crédito tributário, e não mais o artigo 3º do CTN. Então, nós tínhamos um artigo 3º do CTN que era assim: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Com essa alteração que o projeto pretende promover, e veja, uma lei ordinária não pode alterar uma lei complementar. Perfeito. Nós teríamos um novo conceito de tributo. Você arriscaria? Tenho aqui já refletido. O artigo 3º ficaria assim, numa interpretação sistemática com esse parágrafo 1º e o 2º do artigo 7º. Do artigo 7º aqui da nova lei. Tributo passaria a ser toda prestação pecuniária compulsória, ou mais ou menos compulsória, instituída em lei, ou por ajuste entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os contribuintes e seus árbitros, cobrada ou não, mediante atividade administrativa plenamente vinculada e materialmente discricionária, em conformidade com o resultado do cálculo de interesses celebrado confidencialmente na transação. Então teríamos um novo artigo 3 do CTN, muito interessante e muito flexível também, não é? Absolutamente, diz tudo e nada ao mesmo tempo, né? Tudo é tributo e tudo não é tributo, depende do processo de extinção da obrigação. Definir se é tributo ou não pela forma de extinção é exatamente seguir o contrário, a corrente contrária do CTN. Você define primeiro se é tributo ou se não é, para depois, até os pressupostos da extinção do tributo, parte da pressuposto de que é tributo. Né? Você não pode extinguir tributo se não é tributo, né? Daquela forma que está prevista no CTN. Né? E nem suspender. Né? Até mexe na suspensão do... Mexe na suspensão, a gente vai ver um dispositivo aí pela frente. Um outro artigo também interessante é o artigo 12 da lei. A própria lei trata da possibilidade de anulação, de nulidade da transação. O que fala? O artigo 12. O termo de transação somente poderá ser discutido administrativa ou judicialmente quanto à sua nulidade. Primeiro é estranho, não é, Maia? Uma lei determinar qual que é o escopo do controle da nulidade. Somente poderá. E como é que fica a universalidade do controle da nulidade? O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, prevê que qualquer lesão ou ameaça de direito pode decorrer de uma nulidade ou de uma não nulidade, pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Aqui há uma restrição quanto ao aspecto objetivo da retirada do ato do sistema. Né? Seria só quanto à sua nulidade. Depois, há uma outra restrição quanto ao aspecto subjetivo, que diz que o que foi objeto de transação não pode mais, mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida em contrário, aí não poderia mais... Está aqui no artigo 13. O artigo 13, combinado com esse artigo 12, eu diria que o artigo 12 é uma redução do aspecto objetivo e o artigo 13 é uma redução do aspecto subjetivo. Quer dizer, foi decidido pela forma e pelas pessoas competentes para transacionar, sequer o Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade, poderia dar um efeito ex-tunc, que é a sua decisão. Ou seja, a transação tem mais força do que a coisa julgada. Muito mais. E mais força do que as decisões do Supremo Tribunal Federal. Muito mais. Em controle concentrado da constitucionalidade. Está blindada pelo controle do Judiciário e se auto-blinda também e se auto-legitima sem qualquer poder de controle externo, senão dos próprios titulares que exercem a transação. Aliás, aqui, isso é interessante o artigo 12, porque fala que somente pode ser tratada essa matéria e remete a quesitos formais e materiais. Os formais são agentes competentes, procedimentos, árbitros. Materiais não tem nenhum, é uma codificação simbólica aqui, que não há nenhum critério material que eu encontrei na lei para a refutação dessa lei. Determina que essa nulidade vai ser posta no parágrafo 2 de ofício pela própria Câmara Geral de Transação e Conciliação. Ou seja, o próprio órgão que produz
a transação, é ele que de ofício poderá determinar a nulidade. E para encerrar o dispositivo, para trancar o dispositivo, parágrafo 3 diz: qualquer alegação concernente ao disposto nesse artigo que, com infração aos compromissos firmados no termo de transação ou no termo de ajustamento de conduta, que não se faça estritamente nos limites de demonstração da nulidade desse dispositivo, será considerada como litigância de má-fé. Aí é um risco altíssimo. Punível conforme o artigo 17 e 18 do CPC. Não, a multa por litigância de má-fé que vai até 1%. Ou seja, valor, né? Eu restringo o controle de nulidade, afasto o... E aplico uma sanção para quem ousar divergir, né, e disser, da transação. E utilizar uma causa de nulidade que não esteja previsto nessa lei, mas que esteja previsto em outra lei do ordenamento jurídico. Então é você sancionado. Mas o que é mais grave, além desse, é o artigo 13, né? Não é o 13, na verdade, é o parágrafo 6. Interessante, tá. Olha. O termo de transação será revisto pela autoridade administrativa conforme a orientação da Câmara Geral de Transação e Conciliação, mediante prévia notificação ao sujeito passivo para ciência e manifestação, no prazo de 10 dias, com efeito ex nunc. A partir de então. A partir de então, quando fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Nossa. Maia, então, eu tenho, por exemplo, a discussão do artigo 13, 9718, aquele aumento de 2 para 3% da alíquota, que se discute se é lei complementar ou lei ordinária, e eu recolhi só 2%, não recolhi os 3%, como determinava a lei, e passados 5 anos, passado 4 anos, eu posso ter uma transação preventiva, faço a transação e, em vez de pagar os 10 bilhões que eu devia, eu pago 5. Exato. Pega esse 1%, paga 2,5% do total. 2,5% total da dívida, negocio essa dívida, pago menos essa dívida. Depois o Supremo veio, e disse que é constitucional aquele dispositivo, aquele aumento, porque não é exigido lei complementar para aumentar a alíquota do COFINS. Que não seria que é lei complementar. Que é matéria Poderia ser lei ordinária. O Supremo decide. Então há um respeito ao Supremo aqui. Então vai ter efeito a decisão do Supremo, só que... A partir de então. O 0,5% que foi transacionado acabou. Mesmo que... Ou seja, eu estou modulando os efeitos da decisão do Supremo. Está modulando o artigo 27 da Lei 9868/99, que diz que o Supremo Tribunal Federal poderá modular os efeitos de sua decisão. Aqui, agora é o Supremo Tribunal Federal e a Câmara Geral de Compensação que poderão modular esses efeitos. Só que com a prevalência da lei, do anteprojeto aqui em relação ao artigo 27 da Lei 9868/99. Ou seja, a transação restringe os efeitos de constitucionalidade do Supremo. Exato. O Supremo não poderá mais exercer a sua prospecção de efeitos, que está lá no artigo 27, se envolver matéria que foi objeto de transação em matéria tributária. Me parece um dispositivo muito arriscado, caso vá para a Comissão de Constituição e Justiça. Como é que está a tua atividade de advocacia, de advocacia, quando você tem um problema de uma licitação, precisa suspender a exigibilidade? O grande problema é a certidão negativa ou a positiva com efeitos de negativa. Né? E como é que você faz para conseguir, Maia? Aí você tem que pegar e solicitar hoje aos órgãos, hoje é centralizado, né? Solicitar, se tiver uma pendência específica, você fica 1, 2, 3, 4 semanas para resolver ou um problema formal, ou mesmo se tiver algum tributo que não tenha a suspensão da exigibilidade, você tem que ir lá ou pagar ou depositar para suspender a exigibilidade e aí tem que submeter aos dispositivos ali do 151 do CTN, do Código Tributário Nacional. Ou seja, eu tenho que ou estar com um recurso para suspender a exigibilidade, ou conseguir uma liminar e mandado de segurança. Ou seja, quando eu entro com recurso, eu estou contestando a lei. Exato. Quando eu entro com uma liminar, eu estou contestando o ato da autoridade ou o próprio ato legislativo. Estou discutindo legalidade. Quando eu faço depósito, eu estou satisfazendo, em parte, estou satisfazendo, aliás, integralmente o valor da obrigação, e com isso o fisco tem garantido o seu pagamento do crédito integral, tem que ser integral. E com isso ele abre espaço para se discutir, suspende a exigibilidade e dá a certidão. Perfeito. Ou então,
através da moratória do parcelamento, que é uma espécie de expediente contratual em que também se considera que eu uma posso... dilargação do prazo de vencimento. Ou seja, são todos critérios legais que se preocupam ou com o pagamento, ou com a legalidade da lei, Perfeito. ou com a legalidade do ato administrativo. Mas tudo isso vai mudar com o artigo 20 da nova lei de transação. Então, meus problemas estão resolvidos? Estão resolvidos. Vamos lá. Você entra, segundo o artigo 19, você entra com um pedido de transação e no dia seguinte, no primeiro dia seguinte útil, considera recebida a proposta. Certo. Que ela vai ser admitida, vai ser julgada em 60 dias. Em 60 dias. Enquanto isso, já está admitida. Tá. Aí vem o artigo 20, fala admissão do processamento da proposta de transação pela autoridade administrativa competente, PGFN, PGFN. na forma dos dispositivos do artigo 19, que eu acabei de citar, implicará nos seguintes efeitos. Primeira, suspensão do processo administrativo e judicial. Inciso 2, o direito do sujeito passivo, seguintes efeitos. Direito do sujeito passivo nas matérias objeto de sua proposta e nos limites da respectiva admissão da Fazenda Nacional a obter certidão positiva com efeito de negativa nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Uma nova causa de suspensão de exigibilidade do E crédito muito tributário? mais tranquilo, eu só protocolo o pedido de admissão e já está suspensa a exigibilidade, não tenho que depositar, não tenho que ir até o juiz pedir medida liminar de mandado de segurança, não tenho que ir atrás de moratória, pagamento, e não preciso nem recorrer administrativamente. Basta mostrar a intenção que você quer transacionar, já suspendeu a exigibilidade. Depois, se você muda de ideia, Aí, tudo bem, não é? Mudou de ideia, até aí você já participou da licitação, você já contornou a restrição que o obrigaria a pagar do crédito. Além do que, é matéria de lei complementar também. Eu estou colocando uma nova cláusula do 151 e que mata todas as outras. é verdade. Eu imagino que não vai ser de... Basta colocar um conflito escrito no papel e entregar, protocolar, admitiu, implicitamente já está admitido, sujeito Me a... parece que o prazo de 60 dias, se a Procuradoria não se manifestar, considera que a proposta, né, de transação ela já foi processada regularmente e aí já tem os efeitos como se a própria Procuradoria tivesse se pronunciado de forma positiva. Criamos uma hipótese de a semelhança da homologação tácita lá do 150, parágrafo 4º do CTN. Né? Isso muda totalmente o eixo das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de suspensão dos processos em matéria tributária. Né? Muda o CPC, Código de Processo Civil, também, que em alguns momentos pode ser aplicado aos processos tributários. Outra questão interessante no artigo 47, que é a questão da arbitragem. Fala, quando houver dúvida objetiva, o que é uma dúvida Mas objetiva? uma dúvida objetiva é uma contradição em termos. Né? Sem dúvida, se é objetiva não é dúvida. E razoável, sobre questão de fato ou de direito, de evidente indeterminação, verificada nos casos em que os textos normativos não permitem adequada exatidão para as hipóteses alcançadas, ou sobre procedimentos exigidos e requeiram conhecimentos técnicos especializados para a sua compreensão, o sujeito passivo poderá, mediante pedido motivado, propor a transação, a arbitragem, aliás, a Fazenda Nacional, segundo a forma dessa seção. Ou seja, eu tenho problemas no CTN, como no artigo 173. O que é exercício? Exercício é exercício mensal, semestral, anual. A lei não fala, há uma lacuna normativa. Quando eu tenho conceitos indeterminados na lei, se o conceito é indeterminado, não tem solução. Exato, correto. Eu não tenho solução, tem que fazer o quê? Tem que alterar a lei. E não recorrer... E não recorrer a uma autoridade que vai arbitrar se é... Quem são essas autoridades, professor? São pessoas, são os árbitros indicados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional e pelo Ministro da Fazenda. Vai montar essas câmaras. A Receita Federal deveria, ter um pessoal qualificado, né, deveria já participar dessa... Sem dúvida, e eles, na verdade, os membros vão ser escolhidos entre os agentes da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Tem participação paritária, não? Do contribuinte, não. Né? O contribuinte pode propor, eleger, aqui não na Câmara que a gente está falando, mas pode discutir
no que diz respeito à eleição do árbitro. Entendi. E aqui vem uma pérola interessante. Artigo 49. Cada uma das partes indicará até 3 árbitros, apontando-lhes a qualificação pessoal e profissional completa, da seguinte forma. Inciso 1. O sujeito passivo, ao propor a realização da arbitragem, não poderá indicar como árbitro servidor público federal, mesmo que no gozo de licença ou afastamento de qualquer natureza, em defesa de seus interesses. Nossa. Que árbitro é esse, Maia? É um árbitro eleito que vai defender os seus interesses? Eu pensei que o árbitro tem que ser imparcial. Tem que arbitrar. Tem que O árbitro arbitrar? tem que arbitrar. Não seria... seria um assistente, então? Seria um assistente de arbitragem? Para defender o meu interesse. Exato. E o da Fazenda, esse da Fazenda. Então, na verdade, né? melhor ficar como está, não é? A Procuradoria Nacional defende os seus interesses em conformidade com a lei e o contribuinte constitui seu advogado e defende a lei e vamos buscar a lei. E muitas vezes a lei é imprecisa e vaga e nós temos que mudar a lei. A lei. Né? Não criar uma transação para resolver um problema de interpretação. O que acontece, na verdade, é que a transação vai se tornar uma indústria de conflito. Porque quanto mais conflito, mais transação e menos legalidade. Ou seja, não vou ter mais jurisprudência do Conselho, não vou ter mais consulta fiscal, não vai ter a mínima importância a legislação tributária. Isso é um risco institucional muito grande, né? Tanto para os contribuintes quanto para a própria